Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank. Já temos aqui uma série de questões, comentários e também observações, mas eu não resisto a colocar aqui ao Jorge, perdão, e ao Joaquim uma questão, que é o António Manuel Holanda diz assim, mas o Presidente não exagerou nos apoios que ao longo destes tempos deu ao Governo? Ou seja, como contraponto àquilo que está a fazer agora. Não. Um presidente, para poder exercer as suas funções de avaliação e de regulação, Sim. não pode ter juízos precipitados no primeiro minuto em que lhe aparece um governo com apoio parlamentar. Tem que deixar que esse governo mostre do que é capaz e só depois disso é que se pode começar a pronunciar. Joaquim, mas as famílias das pessoas que morreram devem estar a dizer assim, pois, mas isto tudo é muito bonito. Mas as famílias das pessoas que morreram foram atingidas por um acidente e não por uma decisão política direta. Foram atingidas por imprevidências políticas passadas, por falta de atenção, e depois foram atingidas e vão continuar a ser atingidas se esse mesmo governo que foi imprevidente e teve falta de atenção não corrigir aquilo que eram as suas políticas. Ora, o problema que está por trás desse sacrifício dessas famílias que sofreram é que se o governo não mudar nada, nós vamos estar na eterna repetição do mesmo. Agora deixe-me colocar uma questão a vocês os dois sobre isso que o Joaquim acabou de dizer. Vocês acham que alguma coisa vai mudar? Não. Ou seja, não só não já acho. respondeu. Mas eu vou explicar às pessoas. Esta reforma que estão a falar é execuível? Não só acho que não vai mudar nada, como tenho uma declaração expressa do Primeiro-Ministro quando diz a meta do déficit é a última das preocupações do governo. Já agora fazer um bocado de publicidade em causa própria, é o meu artigo de hoje no Jornal de Negócios, é esta frase que aqui está. Ora bom, isto significa aquela coisa do 007, a licença para matar. Sim. Isto é um agente especial que tem uma licença especial, agora depois dos incêndios, que pode endividar. Pois. Ora, o problema de fundo é esse. Pois. Porque não há reformas numa sociedade e num poder político que está endividado. E se não aparece perante a sociedade a dizer que quer corrigir o déficit, também não corrige nem comportamentos, nem instituições. Jorge, o que é que tu achas desta frase? E já agora, se isto é o problema de fundo. Vamos ver, a frase é para reconquistar uma posição na sociedade sobre o assunto. Eu não lhe daria, o Joaquim deu-lhe essa relevância, mas é uma frase em que o Primeiro-Ministro, de alguma forma, quer demonstrar ao país que mudou um pouco a sua preocupação. Ou seja, está a pensar mais com o coração do que com a água gelada que corre nas veias. Não é isso. No fundo é reconhecer que tem que fazer qualquer coisa sobre o assunto e, portanto, já fez e já propôs. Mas o problema aqui é o dinheiro, Jorge. Não, o problema é que a frase encerra em si uma ocultação muito séria que é o problema da dívida. A única coisa que nós temos mesmo de nos preocupar é com a dívida. É com o déficit. Porque esse gera mais dívida. Claro. Pronto. Nós não podemos nunca fugir disto. Mas quando nós dizemos que pode não ser uma preocupação, estamos a enganar a nós mesmos. Porque depois isso significa que a afetação de recursos do Estado, eu quando digo de recursos é na despesa pública e também na carga fiscal. Ou seja, é algo que nós não podemos fugir. Pois. Portanto, o que estamos a fazer é uma ligação política normal de um Primeiro-Ministro que reconhece que há um conjunto de matérias em que este Governo, ou os anteriores, enfim, o Estado como um todo, errou e diz, não, agora isto não vai ser preocupação nenhuma, mas apenas para a tranquilidade da população, porque na essência nós continuamos exatamente com o mesmo problema. Sim, mas já agora antes e depois dos incêndios. Deixa-me levar o raciocínio mais longe. O Governo já conseguiu, a informação que nós temos... Eu dar uma palavra sobre responder
ao espectador? Ao espectador sobre se o Presidente não tem que fazer política parlamentar nem política partidária. O Presidente interpreta o contexto político do país e toma umas decisões que acham razoáveis ou sensatas para que se cumpra, no fundo, os desígnios nacionais. Mas isso responde à questão dele? Porque ele Responde por um aspecto muito importante. A formulação governativa que foi feita levou a uma desconfiança do exterior sobre a possibilidade de se manter o déficit a um nível razoável. E o Presidente elegeu como matéria relevante a estabilidade e dizer que estava a apoiar o Governo no sentido que o Governo iria fazer aquilo que era necessário. Interpretou da forma que entendeu. Portanto, o Presidente não é eleito para estar com o partido A, B, C ou D. Os partidos vão sempre interpretar, porque esse é um problema muito sério, vão sempre interpretar qualquer decisão presidencial como mais ou menos partidária. Fizeram com o Mário Soares, fizeram com o Cavaco Silva, fazem-no sempre. O que no caso português, e olhando para a imprensa e o que se escreveu, é que o nível de violência verbal agravou-se muito nesta disputa. Ou seja, tem que haver um mal-estar mais profundo dentro do regime político e governativo, porque não se percebe esta acrimónia que de repente se dá entre os dois órgãos de soberania. Não faz muito sentido, porque o que nós temos para resolver não vai permitir que os órgãos de soberania comecem a divergir. Jorge, mas isso é uma coisa, tu não podes separar aquilo que é a maneira de ser dos homens daquilo que são os assuntos do Estado, não é? Mas deixa-me colocar-te uma questão em relação a mas nós temos instituições. Claro, os órgãos de soberania são instituições. Mas somos latinos, Jorge. E, portanto, quando nós atiramos, o Joaquim deu outra expressão no outro programa, utilizava os cães contra os cães. Sim. Quando nós atiramos figuras secundárias para atacar órgãos de soberania ou utilizando instrumentos partidários, nós estamos a criar, a classe política está a criar exatamente aquilo que vai ter, que é o nascimento de personagens e de outras pessoas e de outros partidos, como aconteceu e estamos a assistir em diversos países, fora do sistema partidário. O que estás a dizer nos extremos? Os extremos. O sistema partidário produz esta acrimónia e as pessoas já perceberam que o sistema partidário não está a resolver o problema. Crise de regime. E isto é bom para quem? Para criar novas lideranças. Deixa-me colocar-te uma questão. É a minha opinião. O governo já conseguiu, quase garantidamente, de Bruxelas, a benesse de que esta despesa que vai ser feita nos incêndios não vai ser contabilizada na forma de calcular o déficit para os critérios de Bruxelas. Mas é preciso dizer às pessoas que apareça ou não ali, no déficit, esta despesa vai ser paga. Porque é feita com base em dívida, em contração de dívida. Não há outra maneira, não é? Porque nós não temos superávit. Ou seja, isto aumenta a dívida na mesma. Nós vamos ter que pagar a despesa, não temos multas. Pois, exatamente. Não temos multas, pagamos a despesa. Ou seja, a despesa pagamos na mesma. Vamos ter que Porque a despesa é nossa, a despesa não é da Europa. A Europa não nos disse que ia dar o dinheiro. Exatamente. Podia ter dito. Joaquim, não receio que aqui possa acontecer o que aconteceu em 2009, quando houve a Europa que disse aos governos para gastarem e aqui o pessoal em casa achou que isso era uma bela desculpa para dinamitar as contas públicas. É claro que isso pode sempre acontecer, mas isso também tem a ver com a crise europeia. A crise europeia evolui hoje num sentido diferente do que foi a evolução em 2009. Portanto, hoje a tolerância para o pagamento das multas é muito mais alargada. Exatamente. Digamos que é uma tolerância, quase uma autorização. Sim. E, portanto, vão concedendo estas autorizações. Mas é só enquanto o pau vai e vem. Sim. Porque o pau vem outra vez. E vem outra vez porquê? E aí vão folgando as costas. Porque isto vai estimular os movimentos radicais em vários países europeus que não querem que a Europa permita esse tipo de coisas. E, portanto, vamos começar a ter movimentos de revolta contra
a tolerância e contra as autorizações. Deixa-me ir aqui mais uma pergunta. António Moura pergunta: será que PSD e CDS saberão aproveitar as asneiras da geringonça? Não sabem aproveitar porque eles próprios desistiram daquilo que foi um impulso inicial para reestruturação de uma certa ordem estratégica na sociedade portuguesa e, quando tiveram que enfrentar as eleições de 2015, começaram a tirar o pé do travão para beneficiar nos resultados eleitorais. Até beneficiaram nos resultados eleitorais, mas a seguir perderam a disputa pelo poder porque alguém encontrou uma outra fórmula que os afastou. Quando se afastaram, perderam a voz, isto é, avisaram que vinha aí o diabo, mas não explicaram porque é que o diabo tinha de vir de uma forma ou noutra. Sim, e várias formas que o diabo poderia assumir. Como agora se vê, há outras formas. Pois. Pode vir no aumento da dívida no Ministério da Saúde, pode vir nos incêndios, pode vir numa outra crise Provavelmente está qualquer, nisso tudo. Provavelmente está nisso tudo. nós Escondido. não podemos responder porque não temos recursos para isso. Mas vem sobretudo, e isto é o mais importante, vem sobretudo na perda da orientação para o crescimento. Pois. Ou seja, nós já estamos outra vez a distribuir as autorizações que nos concedem em lugar de estarmos a pensar como é que temos uma estratégia de crescimento. Quem é que está a crescer? As exportações. Porquê é que as exportações crescem? Porque já vivem no exterior. E, portanto, já escaparam À ditadura do consumo interno. a este ambiente estagnado interno. Sim. Este ambiente estagnado não vai poder continuar depois dos acidentes nos incêndios, mas também depois desta nova configuração política que é a agressividade de quem está no governo em relação ao presidente. E isto é que isto tem a ver uma outra coisa de que nós ainda não falamos. Então, É que este poder que sustenta o governo depende da satisfação de interesses das partes que apoiam o governo e que são partes incongruentes, isto é, que não articulam umas com as outras. mas enquanto houver dinheiro, esta cola vai-se... Não, o problema é que se acabar o dinheiro, ou porque não há autorizações da Europa, ou porque não há fundos que venham do Banco Central Europeu, essa plataforma política rompe. Provavelmente foi isso que o Presidente da República antecipou, Jorge. Vamos ter problemas a vários Aí níveis. estamos a entrar no ponto quente. Sim. Foi isso que o Presidente antecipou para fazer este putsch das últimas semanas. O Presidente percebeu, julgo, com os acontecimentos, o estado de degradação que o país tinha chegado do ponto de vista económico no interior e o estado de degradação, se quisermos, da autoridade e da eficácia do próprio Estado. Portanto, acho que isso foi demonstrativo para todos. Como o think tank tem uma componente de sociedade civil e, portanto, a nossa ideia não é seguir, no fundo, os debates partidários que se fazem nas televisões, em que um tem que defender a posição do PSD ou do CDS ou do Bloco. Não é nada disso. Nós, como sociedade civil, também deveríamos aqui falar num assunto que é... Eu assisti a alguns artigos na imprensa em quase que se queria fazer censura à forma como foi revelada esta crise. Ou seja, houve jornalistas que falaram que se calhar as fotografias do Presidente agarrados a idosos eram demais. Portanto, ora, isto é um sintoma de que há qualquer coisa mais de profundo errado na sociedade. Mas porquê? Porque tu vês jornalistas contra jornalistas? Não. Vejo jornalistas contra jornalistas e vejo aquilo que levou ao período de euforia deste governo, que é nós esquecermos do problema que temos. O governo, se nós nos lembrarmos antes do incêndio,
Sim. Isto estava uma coisa fantástica. É verdade. Portanto, nós estávamos num período de euforia. Depois, de repente, aparecemos. A gente não sabia que o diabo tinha a forma de incêndio. Sim. Portanto, e o diabo afinal apareceu. Agora, mas vai haver um diabo. O diabo já o temos. O diabo é a situação atual do país, que a classe política, de forma, diria, ostensiva, tem vindo a ocultar para não preocupar os portugueses. Ora, é o oposto. Nós temos de estar mesmo preocupados com o problema que temos para resolver. Não estou a dizer que o país precisa estar deprimido. Não é nada disso. Estou a dizer que nós precisamos que o país esteja atento e com energia para resolver o problema. Mas não precisamos de esconder a realidade. Porque isso aí significa que nós vamos tomar decisões erradas. Jorge, uma última pergunta que há bocado já fiz ao Joaquim, que ainda não vi a tua opinião. Tu achas que vamos mesmo ter reforma deste sistema de combate a incêndios e planeamento da floresta? Vamos ter, com certeza, porque vamos lá ver, vai haver, por mais que a classe política queira, vão haver incêndios. E, portanto, o que vai acontecer é uma leitura de como é que o Estado respondeu mas a esses incêndios. Também já se fizeram leituras sobre isso mais cedo, Jorge, nos últimos anos. Mas é que o próximo incêndio, se não tiver uma resposta aceitável do próprio Estado, pode ser já mesmo uma crise do ponto de vista político muito sério. Portanto, o que significa que pode ser a demonstração da falência da criação de políticas públicas no nosso regime. Pois. Quando o próprio Presidente pede para que os partidos se entendam sobre o assunto, na prática está a querer comprometer todos para o próximo incêndio. Que vai haver, mas que não é, obviamente, presumo eu que os incendiários não vão ser os partidos a fazer de incendiários, não é esse o objetivo. Agora, a ideia que o país vai ter que resolver o problema, isso para mim parece-me evidente. Já chegamos ao fim do nosso tempo, é isso? Já passámos 15 minutos. Bom, quero agradecer ao Joaquim e ao Jorge, deixando duas notas no fim. A primeira é que o diabo apareceu mesmo. Pode vestir de prata ou pode vestir do que você quiser, da figura de memória, mas apareceu mesmo. E como se disse aqui, diabos aparecem em várias formas. A segunda nota é, eu pessoalmente não acredito que vai haver reforma dos incêndios. E amanhã de manhã, no comentário da manhã, ia-te explicar porquê. E terceiro ponto e último, aquilo que o Joaquim antecipou há bocadinho, o Jorge, de certa maneira também, e que é um dos pontos do meu artigo de Jornal de Negócios da Manhã, fazendo publicidade em causa própria. Eu acho que o Presidente não se chateou apenas por causa disto. Acho que o Presidente começa a antecipar problemas graves com as contas públicas portuguesas. Bom, é uma suspeição e, portanto, não tenho nada que possa fundamentar isso e por isso peço desculpa. Ficamos por aqui. Foi o Think Tank desta semana. Não se esqueça de tocar em um gosto e partilhar nas redes sociais e agradecer-lhe porque na semana passada tivemos um recorde absoluto em matéria de Think Tank. Não foi só no Think Tank, mas foi também aqui. Fique por aí. Eu voltarei amanhã ao comentário das 8 da manhã.